Fala aí, galera! Voltamos aqui com mais um vídeo do nosso canal nesse ano de 2020, contribuindo para a compreensão do que está acontecendo no nosso mundo, né? Estamos aí assolados por essa pandemia causada pelo coronavírus e hoje em dia, a grande questão é por que que não tem vacina ainda para esse vírus. A gente vai entender hoje que o processo de fabricação de uma vacina não é algo simples. Demora, galera, demora. Por isso que ainda não conseguimos, mas estamos em processo, estamos na busca. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa Sodré, sou professora de biologia e vamos para a nossa aula de hoje. Então, como a gente já viu, como já falei no primeiro slide, hoje vamos falar sobre as vacinas, como que se dá isso, né? Como que acontece isso? O que são vacinas? Vacinas são substâncias produzidas a partir de seres patogênicos, como os vírus, lembrando que seres patogênicos são os causadores de doença, bactérias ou partes deles, certo? Sendo que esse vírus e essa bactéria produzido, né, na vacinação, eles estão inativos ou enfraquecidos, eles não vão causar a doença, senão a pessoa ficaria doente, né, galera? Quando eles são introduzidos no organismo humano, eles vão provocar uma reação do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ok? E aí aqui a gente vê nessa imagem o vírus sendo atacado pelos anticorpos. Por quê? Porque a vacina promove a produção dos anticorpos. Então, essas estruturas que vocês estão vendo aqui em amarelo são os anticorpos produzidos a partir da vacinação, atacando, por exemplo, aqui um vírus. Para quê? Para que o nosso sistema de defesa possa agir com força e rapidez, combatendo esse agente invasor. Sendo que, em alguns casos, a doença pode se desenvolver na vacinação, porém de forma branda. É quando a gente diz que teve reação à vacina, ok? Mas é sempre algo bem brando que não vai causar grandes prejuízos, não. Pelo contrário, a vacinação sempre traz benefícios, ok? Sempre. Por quê? Porque o nosso corpo vai estar preparado para combater o agente patogênico, que pode ser um vírus ou uma bactéria. Mas como que isso acontece? Bom, primeiramente nós temos aqui, vocês podem ver nessa imagem, as nossas células de defesa, que são os glóbulos brancos. Ok? Então, são essas células que vão produzir os anticorpos. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas como que essas células vão produzir anticorpos? Primeiramente, eles vão ter que ter contato com esse vírus ou essa bactéria, ou um pedaço deles, né, que estava aí na vacina. Esse vírus ou essa bactéria, ou um pedaço deles inativo, é o que nós chamamos de antígeno. Então, aqui o antígeno entra em contato com as nossas células de defesa, que são os glóbulos brancos, e estimula, então, esses glóbulos brancos a produzirem os anticorpos. E aí, o que acontece? Esses anticorpos vão, então, combater o vírus. No caso da vacina, os anticorpos já vão estar produzidos. Quando a pessoa entrar em contato com o vírus ou com a bactéria, não fica doente. Por quê? Porque todo esse processo aqui já foi feito e induzido pela vacinação, pela injeção do antígeno no corpo. E aí, a gente vai aos postos de saúde, às clínicas, para sermos vacinados. E aí, a vacinação, gente, é importante para todas as idades. Todo mundo precisa ficar imune.
Uma característica extremamente interessante a respeito do nosso corpo é a capacidade de memória. Então, aqueles glóbulos brancos que nós vimos na outra imagem também são chamados de linfócitos B. O que eles fazem, né? Eles têm a capacidade de se transformar em células de memória. O que é isso? Eles têm a capacidade de reconhecer um agente infeccioso ao qual já tivemos contato. É o que acontece na vacinação. E aí, nós, então, a partir da vacinação, produzimos células de memória que se proliferam, que se dividem, e num contato com o agente infeccioso, nós já vamos ter células produtoras daquele anticorpo específico. Ou seja, quando a gente se vacina, o nosso corpo começa a produzir anticorpos e células de memória. Sendo assim, quando esse micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria, né, entrar em contato com o nosso corpo, ele já vai ser destruído de maneira rápida. Então, essa é a importância da nossa vacinação. Então, gente, ninguém precisa ter medo da vacina. O único que tem que ter medo da vacinação são os agentes infecciosos, vírus ou bactéria, porque é graças à vacinação que nós conseguimos defesa, nosso corpo consegue se defender e aí a gente não fica doente, ok? Pessoal, com isso, não poderia deixar de encerrar essa videoaula de hoje agradecendo aos nossos profissionais de saúde. Nesse momento tão difícil ao qual estamos passando, né? Eles têm sido verdadeiros heróis. Então, galera, vamos nos vacinar, vamos ficar em casa, que essa fase vai passar. Muito obrigada a todos, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Beijão, pessoal!